Eu gravo as aulas pensando no aluno que de repente perdeu uma aula ou viu uma aula e não entendeu exatamente o que foi dito. Aí ele pode ir lá rever a aula, mas comecei a gravar as aulas para me defender de pai louco, sabe, né? Tem pai que é louco, não é o caso dos teus pais, mas tem pai que é louco. Aí o aluno toma pau, e aí fica bravo, o pai, né, vem lá na direção, raivoso. A gente abraça o pai, dá um carinho pro pai e fala, pai, vamos assistir a aula junto, para ver o que está acontecendo. Aí a gente mostra o serviço para ele poder refletir, né, sobre o que ele acha e tal. Foi assim que comecei a gravar as aulas. Lá nesse canal tem 8.000 vídeos já, tem todo o ensino médio de física e matemática, só que é para o aluno que assistiu a aula. Ou seja, tu querer fazer um curso de matemática lá, dá. Só que as aulas, né, como é um curso completo, seriam, né, gastaria um tempo bacana. E a organização do canal deixa a desejar. Como é que tu vai encontrar essa aula, por exemplo? Caso eu não consiga dar títulos. É a data 2015, hoje é mês 3, dia 2. Nós começamos essa aula, era 2 da tarde e 40 e poucos, né? Vamos botar aqui o 45 e os segundos onde ela começou. Ou seja, pela data, né? Tu acha a tua aula. Outra, vai ter uma playlist, aqui é Gêmeos? Aqui é Gêmeos Vespertino, é isso? É só a tarde o curso de vocês? Tem, à noite também tem? Tá, Gêmeos. Então, ó, é Gêmeos, Chapecó, vou chamar de Gêmeos Chapecó, certo? A primeira aula vai ser essa aula aqui. Aí depois já vai ter outra, e até o final do ano, um monte de aula, uma após a outra. Então no último dia de aula, tu vai poder assistir a tua primeira aula 1000 vezes se der na tua telha. Eu não recomendo. Eu recomendo que tu assista a aula só quando tu precisa, né? Tive uma dúvida, ou a aula foi, meu Deus, aconteceu uma coisa muito bizarra, vamos lá rir da cara dele, também acontece. São os vídeos mais assistidos, são os divertidos, né? Ou eu surtando com alguém, Rafael vai estudar. E aí essas coisas aqui geralmente bombam, né? Certo? Mas tem bastante gente séria também que usa o canal, gente do Brasil todo que usa o canal aí para aprender. E eu espero que tu use essa ferramenta que é ímpar. Putz, eu queria nessa primeira aula te mostrar por que eu me apaixonei por física, por que física para mim é uma religião. Né? Por que a minha vida hoje é em torno da física? Eu fiz engenharia mecânica, não, eu poderia ganhar muito mais dinheiro como engenheiro, né? É que eu amo fazer o que eu faço e é algo como religioso para mim. Eu sempre fui uma criança curiosa, como todos vocês, acredito eu, toda criança curiosa, na verdade os pais é que ensinam as crianças a deixarem de ser curiosas. Por que, papai? Por quê? Por que o céu é azul, papai? Por que a lâmpada brilha? Por que o ar-condicionado fica geladinho, papai? Como é que funciona o projetor? E como é que funciona? Por que eu sou feito mesmo, papai? E qual é o tamanho do universo? Né? Toda criança um dia se fez essas perguntas e o pai sem saber responder, coitado. Cala a boca, coitado. E a gente vai adormecendo, né? E hoje, às vezes, a gente não pensa nem no tamanho do nosso planeta, né? Qual é o tamanho do planeta onde eu vivo? A gente não para de pensar nisso. Eu não sei se vocês sabem, a cada segundo que eu converso com vocês, o Sol perde 4 milhões de toneladas. É uma coisa assustadora para os padrões humanos. 4 milhões de toneladas por segundo é o consumo de combustível do Sol, certo? Um navio consome 15 toneladas por hora de diesel, que já é um absurdo. 15 mil quilos de diesel a cada hora, os maiores navios, certo? O Sol humilha qualquer navio, né? São 4 milhões de toneladas por segundo. Isso vai dar problema, porque o Sol é gasoso, né? E os gases têm a tendência de se expandir. Já percebeu isso? Vazou gás na cozinha, fede o apartamento todo, né? Por que o Sol não se expande? Porque massa atrai massa, né? Então o Sol ele tem uma massa absurda, essa massa lá, o interior do Sol atrai as camadas mais externas e por isso que o Sol não vaza o espaço sideral. Mas se eu acabo de te revelar que ele está gastando 4 milhões de toneladas por segundo, está perdendo massa. E está perdendo massa, está diminuindo a atração gravitacional e é por isso que o Sol se expande a cada segundo. A cada segundo o Sol está crescendo. E daqui a 7,6 bilhões de anos ele encostaria onde hoje é a Terra. Ou seja, muito antes disso, daqui a 1 bilhão de anos, provavelmente a Terra já vai ser inabitável devido à expansão do Sol e o aumento então do seu poder. E nós temos que vazar para a periferia. A única salvação para a raça humana é coisa de ficção científica, né? Na verdade é importante saber que, na verdade, os filminhos de ficção científica não é ficção científica, uma bobagemzinha que pensou. Tem algo filosófico lá por trás. Na verdade é uma forma de a gente usar a arte para acostumar a grande massa com essa ideia que é a única escapatória para a raça humana, né? Quando colonizar outros lugares. Daí a importância de a gente tentar ir para Marte como experiência, né? É a única saída, não tem. Claro, se tiverem sociólogos, filósofos, geógrafos, historiadores, para não nos permitir que nós nos matemos em nome de Deus, né? Você já percebeu que o mundo está querendo se matar em nome de Deus. Então tu vê como por
ciência, cara. Pelo amor de Deus, ciência é o bicho. O resto é bobagem. O resto é brincadeirinha que a gente fala, vou fazer uma computerazinha para melhorar uma dorzinha, vou tomar uma homeopatiazinha aqui, uma aguinha, né? Vou olhar meu horóscopo para ver se está legal. Isso tudo é uma coisa, né? Um gibizinho, ler um gibizinho e tal, mas não, a gente confirmou já que a homeopatia não funciona do jeito que a galera diz que funciona. A gente aprovou que a acupuntura não funciona. Mas calma, eu faço acupuntura, tá? Eu estou te dizendo, não funciona do jeito que os chineses acham que funciona, né? E aí, como eu sou do lado da ciência, eu sou obrigado a te convidar a ir largando o ocultismo, né? E vir para o lado da luz, para o lado da ciência. E isso foi me viciando, hoje eu vivo isso. Hoje, quando eu vejo um aluno fazendo física na federal, né? Eu faço física na federal à noite, e aí às vezes eu encontro um ex-aluno meu, putz, eu ganhei meu dia, contaminei um cara, né, para a área das exatas, parte da física. Quantos engenheiros já se contaminaram com nossas ideias e foram ajudar o Brasil aí, que só forma 20 mil engenheiros por ano, né? Os Estados Unidos forma 60 mil engenheiros por ano. Nós, brasileiros, formamos 20 mil engenheiros por ano. O problema é que os orientais estão formando 500 mil de engenheiros por ano. Tu imagina isso daqui a 10 anos, cara? A dependência tecnológica do próprio Estados Unidos, diante da China, Coreia do Sul e Japão, é assustador. A gente precisa de gente para pensar e nos ajudar nessa grande tarefa. Então eu só tenho esse tempinho mesmo, deu? Com o passar do tempo eu vou te mostrando por que eu sou tão viciado em física, por que é a minha paixão na minha vida é dar aula de física, e espero que eu possa te ajudar no vestibular. Eu faço os vestibulares, tá, para ver como é que eu estou em forma. Então, esse ano eu perdi a data da UFSC, mas nos últimos 3 anos eu fiz o vestibular. E eu faço para medicina para ver como eu estou. Certo? Claro, gabarito, física, matemática e química, e nas outras eu não vou muito bem porque eu não paro para estudar. Eu fiquei acho que em 256 no último vestibular, dos 30 mil, né? Fiquei no geral em 256. E não passei para medicina. Para tu sentir como é pedreiro o negócio. Vai ter que estudar para valer. Para valer. Vai ter que ser bom em física, química e matemática, história, português, geografia, vai ser foda na redação. É uma luta. Mas tem uma coisa a teu favor. Quase ninguém aguenta estudar 1h30 por dia além da sala de aula. São poucos os seres humanos que têm raça para isso. Se tu tiver raça, se tu tiver uma mente de maratonista, que todo dia de manhã, mesmo louco para ficar dormindo em casa, vai vir trabalhar com a gente, aliás, né? Porque o negócio é à tarde e à noite, né? Se depois do almoço não fraquejares, vir estudar com garra e vontade, ir em casa fazer as tuas tarefas, trazer as dúvidas para a sala de aula, e se tu fizer isso ao longo de 1 ano, meu Deus, cara, tu vai destruir a galerinha que só assiste aula, que não faz exercício. Importante tu saber também, eu vou contribuir para ti com 1 ou 2%, tá? Tu pode, eu não sou o melhor professor do mundo, é óbvio, mas mesmo que tu tivesse os melhores professores do mundo, se tu não fizer exercício em casa, tu não vai passar nem nos mais fáceis vestibulares, palavra de honra, certo? A educação, o estudo de como ensinar mostra cada vez mais pra gente isso. Então, cara, tu vai ter que ser um guerreiro, vai ter que ser raçudo. E eu sei que tu é, pelo que me dizem, a gurizada aí gosta de chegar junto nos estudos. E aí vai dar tudo certo. Indo pelo lado da ciência, com muita garra, força de vontade, vai dar tudo certo. O que eu vou dar para vocês? Deixa eu ver. Eu fiz com o polaco uma divisão. Gênios, onde é que está ali? Gênios. Eu vou dar o mesmo que eu dou no Intelectos. Eu vou começar hoje com eletrostática. Eu vou ficar com ótica, termologia e eletrostática. Pela folhada ali na apostila, eletrostática é uma coisa que a apostila já está completinha, já dá para a gente começar a avançar em eletrostática, entendeu? Que aí tu vai poder fazer exercício já na próxima aula, bem lá no finalzinho da apostila, é a última parte da física. É isso aí, fechou. Muito bem, é isso mesmo. Então hoje nós vamos começar com eletrostática. Uma breve introduçãozinha então, e agora vá! Eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas em equilíbrio. Cargas elétricas em equilíbrio. É importante vocês terem consciência do que significa equilíbrio na física, tá? Equilíbrio na física nada mais é que força resultante igual a zero. Não custa lembrar que estar em equilíbrio
pode ser representado por duas situações: repouso, uma pessoa, um objeto que está em repouso, está em equilíbrio, ou MRU. Alguém lembra o que é o MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então, andar em linha reta com velocidade constante é estar em equilíbrio. Força resultante zero. Primeira lei de Newton, né? Então, por enquanto, nós vamos estudar só cargas elétricas paradinhas, comportadinhas. Cargas elétricas em movimento será na eletrodinâmica. E já que eu vou te falar de carga elétrica, eu não posso começar de forma diferente que não seja falando pelo átomo. Falando do átomo. Pô, cara, tu deve ter escutado falar do átomo tantas vezes, né? O que eu percebo é que a galera, por mais que tenha escutado falar do átomo, não sabe de fato, não consegue visualizar um átomo e viajar na maionese. Pô, um átomo. O átomo, o desenho clássico de átomo é aquele desenho tosco, né? Vê se tu concorda que esse desenho aqui é o mais clássico de átomo, né? Isso não tem nada a ver com átomo, isso é uma bobagem. Vamos lá, vamos começar a entender átomo então. Hidrogênio. Eu começo pelo átomo mais simples que existe. O átomo de hidrogênio, ele tem uma partícula minúscula no seu interior, que a gente há tempos atrás supunha que era sólida, né? O próton. Hoje nós sabemos que ela é feita de 3 partículas menores, os quarks. E em volta dessa estrutura do núcleo, tem uma região gigantesca formada pela presença de um elétron, uma coisa muito mais ínfima e pequena, 1836 vezes mais leve do que o próton, é o elétron. E esse elétron fica girando em altíssimas velocidades em torno do núcleo atômico. Só que se eu te falar que isso é um átomo, eu também vou ser um mentiroso. Então assim, ó, tem que usar... Não dá para filmar o átomo e te mostrar, sabe? Mas vamos aqui, ó. Aqui, a moça está vendo essa poeirinha aqui, ó. Vou pegar uma menorzinha, aquela ali. Eu não vou mostrar para vocês a poeira que eu estou mostrando para ela, porque ela é tão pequena a poeira que vocês não vão enxergar. Mas tem a poeirinha branquinha, tem, né? Então, aqui, eu confirmei. Aquilo ali é o próton. Se aquilo ali é o próton, a eletrosfera não cabe na sala de aula, cara. A eletrosfera ia ficar para cima do teto e para baixo do chão. Para tu ver, ó, e se o próton fosse gordo do jeito assim, ó, meu Deus, a eletrosfera ia ser maior que o prédio. Ou seja, só de desenhar ele eu já estou cometendo um crime nas dimensões da brincadeira. Mas então vamos lá, ali está o nosso núcleo, o próton, ali, pode ser aquele ali. O elétron está girando em velocidades absurdas, 30% da velocidade da luz, 70% da velocidade da luz. Mas ele gira tão rápido em volta do núcleo que é como se ficasse um escudo invisível, protetor aqui em volta do próton. Para trazer mais para a nossa realidade, pega uma pedra, amarra no barbante e começa a girar que nem um maluco em volta de mim. E até fazer barulho. Alguém que desavisadamente tentar se aproximar de mim ia tomar uma pedrada. Opa, o que é isso? Então ia formar um escudo em volta de mim. É mais ou menos assim como o elétron age em volta do próton. Ele forma um escudo invisível Jedi, vibrante em volta do núcleo. E esse escudo ele é vibrante da mesma forma que eu girando uma pedra em torno de mim. E outra, a temperatura do átomo tem a ver com essa vibração. Átomo frio, a eletrosfera vibra pouco. Aí começou a esquentar o átomo. E é por isso que as coisas dilatam ao serem aquecidas. Porque a eletrosfera, gerada pelo movimento dos elétrons, acaba se expandindo. Pode imaginar que se eu amarrasse algo elástico na pedra, se eu girar devagarzinho, o elástico vai ser pouco esticado. Se eu girar mais rápido, o elástico vai se esticar mais e aí a pedra vai girar mais longe de mim. Então tu vê, é bacana ter essa noção, né, de que tem uma estrutura minúscula formada por um próton, no caso do hidrogênio, e uma estrutura 100 mil vezes maior, gigantesca, formada por uma coisinha minúscula, o elétron, que gira trilhões de vezes por segundo em volta do núcleo atômico, formando esse escudo Jedi invisível vibrante. Dizem os ninjas da física que após o Big Bang, a grande explosão original do universo, né, não existia nem hidrogênio nos primeiros segundos. Existiam só elétrons e nem prótons e nêutrons, existiam só quarks, que são partículas subatômicas. E depois que o universo foi se expandindo e esfriando, já deve ter percebido, né, que quando um gás se expande e esfria, quem usa desodorante aerosol lembra disso todo dia, né, fica geladinho. Isso é importante para a termodinâmica, depois a gente poder pensar em termodinâmica. Quando a coisa foi se esfriando, os quarks foram ficando mais calminhos e foram se unindo, formando prótons e nêutrons. E depois, um pouquinho, mais alguns minutos depois, o universo já bem maior,
A temperatura um pouco menor, caindo, né, de trilhões de graus Celsius para bilhões de graus Celsius e reduzindo cada vez mais a temperatura. Aí então se formaram os primeiros átomos. Os elétrons foram aprisionados por prótons que ficavam orbitando os prótons, elétrons e prótons, átomos de hidrogênio. Minutos depois da explosão original deveria ter um pouco desses átomos já, pelo menos, né, nos confins dessa expansão do universo. Agora, como é que nós fomos sair do primeiro átomo, o átomo mais simples que existe, que é o hidrogênio? Como é que nós fomos chegar no átomo de hélio, que é o segundo átomo mais simples que existe? Fica ligado, hein? Primeiro átomo que existe, o mais simples, um próton e um elétron. Segundo átomo mais simples que existe, 2 prótons e automaticamente na eletrosfera 2 elétrons. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Esse átomo vai explodir. Se eu deixar 2 prótons positivos ali sem ninguém para apaziguá-los, eles vão se repelir e vai explodir. Vai ter uma fissão nuclear aí. Fissão, né? Separação do núcleo. Ah, é por isso que tem... Esqueci o nome daquele cara. Começa com neu, termina com tron. Muito bem! Nêutron, eu sabia que vocês pegariam. Nêutron. Esse nêutron, então, ele está para manter os prótons grudadinhos ali, né? Dá uma olhada. Segundo átomo mais simples que existe, 2 prótons em vez de 1. 2 elétrons em vez de 1. Qual é o número atômico do terceiro elemento da tabela periódica, o lítio? 3, porque tem 3 prótons, 3 elétrons se estiver neutro, e assim por diante. Já posso até colocar aqui no cantinho algo que vai me ajudar. Ó. O que é um corpo neutro mesmo? Corpo neutro é o cara que tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, certo? Corpo neutro. Aí eu posso ir no embalo e falar o que é um corpo positivamente carregado. Corpo positivamente carregado, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E ainda eu falo o que é um corpo negativamente carregado, onde o número de prótons é menor que o número de elétrons. Mas tu vê, cara, eu falei do Sol para ti, eu não resisto, o vestibular está cada vez mais cobrando isso, eu não resisto, preciso comentar isso contigo. Além do átomo de hidrogênio mais simples que tem, que é esse aí, ó, existem outros 2 átomos de hidrogênio mais raros, mas que também aparecem na natureza. Deixa eu desenhar eles aqui para ti, ó. Um deles é o deutério. Ele continua sendo hidrogênio porque ele continua com um próton só, tá vendo? Um próton, um elétron, mas como ele tem um nêutron a mais que o hidrogênio clássico, ó, ele é um pouco diferente, ele tem até nome especial, deutério. E tem um outro átomo de hidrogênio ainda mais raro que esse, que ele tem 2 nêutrons lá, ó. 2 nêutrons. É o trítio, parabéns. Pô, tem 2 elétrons. É o trítio. Esse aí é o preferido dos físicos, né? A gente precisa de muito trítio para poder fazer bomba atômica ou reatores nucleares. Uma das formas de conseguir trítio é colher água das profundezas abissais, né? Dos oceanos. Porque algumas moléculas de água têm deutério e trítio em vez de hidrogênio convencional. E essa água que tem deutério e trítio, ela é pesada, né, comparada com a água normal, então ela tende a afundar. Então se tu for lá nas fossas marianas, né, nas profundezas abissais de 5 km de profundidade, com um submarino, tu recolhe aquela água paradinha lá no fundo, é água pesada. Depois, por um processo químico, em laboratório, tu consegue alguns ml de água pesada, água que contém trítio. Se eu não me engano, custa $100 e poucos a grama da água pesada, é muito mais caro que ouro. E, né, é pelo ponto estratégico, né? Além da dificuldade de obter, tem a parte estratégica da energia nuclear. O Sol que em latim chama hélio, né? Sol em latim é hélio, ele é riquíssimo em hidrogênio desses aqui, ó, deutério e trítio. E tu deve saber que o Sol está a temperaturas absurdas, né? No interior do Sol tem regiões, tem camadas do Sol com mais de 1 milhão de graus Celsius. E como eu acabei de falar, a temperatura tem a ver com a vibração da eletrosfera e tem a ver com a velocidade com que as partículas estão se deslocando. Tu imagina no interior do Sol, um deutério e um trítio, mas uma paulada tão forte que a eletrosfera não consegue segurar a pancada. E os núcleos se fundem.
Então um deutério e um trítio, imaginem essa possibilidade, fundindo-se para formar um átomo de hélio. Beleza? Dá uma olhada no trítio, no deutério, que são hidrogênios, e dá uma olhada no hélio e pode reclamar. Tá faltando um nêutron. Vocês viram que tinham 2 nêutrons ali, azulzinho? Certo? E aqui eu tenho quantos nêutrons ao todo? 3. Quer dizer que nessa reação de fusão nuclear, né, fundir é misturar os núcleos, então fusão nuclear, vai ter que expelir um nêutron lá, concorda comigo? Que é toda a radiação que o Sol expele, desde ondas de rádio até raios gama. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Todas essas 7 radiações eletromagnéticas que existem, o Sol expele. E boa parte da energia que ele expele vem da fusão de hidrogênio para formar hélio. Em camadas mais internas, o Sol pode gerar átomos mais pesados, como oxigênio, carbono. O problema é que para gerar alguns átomos que estão no teu corpo agora, por exemplo, o átomo de ferro, que compõe a molécula da hemoglobina, né? O átomo central da molécula de hemoglobina, molécula essa fundamental para estar respirando agora e pensando ali comigo, ela só pode ser gerada em estrelas de 3ª ou 4ª geração, ou seja, existiu uma estrela que explodiu ou queimou todo o seu combustível, aí com os restos mortais delas formou uma outra estrela que explodiu ou consumiu todo o seu combustível. 3ª geração de estrela, se ela for das grandes, ela vai gerar ferro na hora que explodir uma supernova. Então o que eu estou te dizendo é que o teu corpo, os átomos que estão no teu corpo agora, já fizeram parte, alguns deles, os átomos de ferro da hemoglobina, de 3 estrelas. Há 10 bilhões de anos atrás, os átomos que estão no teu corpo agora eram uma estrela. E tu vê, os teus pais não sabiam disso, isso foi uma descoberta dos últimos 50 anos de estudo de física. Né, que é assustador, é acachapante, não dá para acreditar. Eu que entendo um pouquinho da história, tenho dificuldade de acreditar de que a matéria que me compõe, foi uma estrela há bilhões de anos atrás. Obrigatoriamente. Não tem como escapar disso. Como é que eu não vou me apaixonar por física, né, cara? Por isso que eu sou viciado no que eu faço. Pelo amor de Deus, me pagam ainda para falar disso. Show de bola. Te mostrei, né, o átomo, te mostrei então a origem da tabela periódica rapidamente. Para saber que a tabela periódica foi originada a partir das estrelas, da fusão nuclear nas estrelas. O homem consegue pegar átomos que não são muito estáveis e fazer o contrário, bater aqui neles com nêutrons e fazer eles se separar em 2 menores. Aí são as bombas de fissão nuclear. Mas a gente tem uma noçãozinha do que é o átomo. Eu falei dos mais simples, né? Mas tem átomos que são gigantescos, que têm centenas de prótons e centenas de nêutrons. Mais nêutrons do que prótons para aguentar a força, né, de repulsiva entre eles. Aqui eu avacalhei já. E aqui a eletrosfera ia ser muito gigantesca. Aqui então estou. E aí por que a gente faz aquelas curvas assim, ó? Para mostrar que nem todo orbital é redondinho, né? Que nem o orbital S. O orbital P ele já tem aquele formato de, certo? Aquele formatinho de 8. E tem orbital que é mais bizarro ainda, né? Orbital F e D são orbitais com formato que não dá para acreditar. Então por isso que nasce aquele desenho tosco do átomo. Mas eu queria que tu enxergasse o átomo com movimento. Escudo Jedi vibrante, invisível, protegendo o núcleo. Na química, a gente nem se preocupa com a carga do próton e do elétron. A gente diz que o próton tem carga +1, né? E que o elétron tem carga -1, e dá para fazer a festa já, né? A química estuda um monte de coisa, simplesmente comparando a carga do próton com a carga do elétron. Mas a física não, os físicos eles resolveram ir um pouco mais a fundo e houveram 2 experiências famosas que permitiram que o homem determinasse a carga do próton e a carga do elétron. Uma das experiências, que é a ampola de Crookes, acabou se transformando nessa lâmpada que nos ilumina agora. Outra experiência foi a experiência da gota de óleo de Millikan. Essas 2 experiências em conjunto permitiram ao homem calcular a carga de um próton e a carga de um elétron, que é chamada hoje de
carga elementar. Carga elementar. Dependendo do vestibular, pode ter um símbolo um pouco diferente desse, tá? Pode ser só um mesinho. Mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Essa é a carga de um próton, é a carga de um elétron. Menos para os elétrons, mais para os prótons. Se eu sei dessa informação, se eu sei que os átomos neutros têm o mesmo número de prótons e elétrons, os átomos positivamente carregados têm excesso de próton, os átomos negativamente carregados têm excesso de elétron, e eu sei quanto vale a carga de um desses, pô, aí já dá para fazer uma conta divertida. Aí já dá para discutir a quantidade de carga elétrica. Galera, ó, quantidade de carga elétrica é o nome completo que eu estou falando com vocês hoje. Amanhã eu já vou chamar de carga elétrica. E depois de amanhã eu vou chamar de carga. Ah, carga é tal. Tu tem que entender quando eu falar carga, o nome todo, na verdade, quantidade de carga elétrica. Quando eu vou mostrar para a galera como é que se calcula a quantidade de carga elétrica, muitos já pegam a manha de cara, mas eu percebo que bastante gente fica com dificuldade. Para evitar isso, eu comecei a fazer uma comparação, que é a comparação de comprar bala na padaria. Tu nunca viu elétron, tu nunca viu próton. Quando eu falo deles, teu cérebro tem que usar a capacidade de abstração dele para visualizar o que está acontecendo. E quando a gente tenta pensar em algo abstrato, o cérebro às vezes falha. Agora, quando tu visualiza um objeto no dia a dia e vai pensar sobre esse objeto, meu Deus, fica tudo muito mais fácil. Por isso que comprar bala na padaria é um fenômeno tranquilo para te raciocinar, enquanto calcular a quantidade de carga elétrica no corpo é uma coisa mais bizarra. Embora eles tenham a mesma matemática, cara. Então, olha só, me ajudem, como é que eu faço uma fórmula para calcular o preço das balas? Peguei um punhado de bala na padaria e joguei em cima do balcão. Quanto foi, Guilherme? E aí? Como é que eu calculo? Qual é a fórmula para calcular o preço das balas? Obrigado, número de bala, né? Número de balas que tu comprou. Vezes o preço, obrigado. O preço total é isso, né? É o número de balas vezes o preço. Porra, é tranquilo. 15 centavos cada bala, 10 balas, multiplica, 1,50. Pronto. Eu juro pra ti, cara, calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo é igual. É igual. Não tem diferença. Tu pega o número de partículas em excesso. Por que número de partículas em excesso? Porque se for o mesmo número de prótons e elétrons, a carga é zero. Aí tem um próton a mais, ou tem 1000 prótons a mais. Esse aqui é o número importante. E multiplica pelo preço de cada um deles, só que não é preço, a gente chama de carga. Mas é igual, cara. Se tu travar na hora de calcular isso, tu pensa que está comprando bala na padaria. E se o preço da bala é ridículo, o problema é de quem está vendendo a bala. Mas não tem mudança. Comprar bala na padaria e calcular a quantidade de carga elétrica é a mesma coisa. Aí, claro, talvez possa te atrapalhar por ter sido 10, tá? Matemática básica, nós já vamos tirar essa duvidazinha aí. Então, nada demais, né? Quantidade de carga elétrica, número de partículas em excesso, número de partículas em excesso, e aqui é carga elementar, tá ali, ó. Carga elementar. Vou fazer 2 exemplos clássicos dessa parte aí, 2 exemplos tranquilinhos, clássicos, para te ajudar na hora que eu for fazer os exercícios. Um corpo neutro perde 4 vezes 10 na 17 elétrons. Calcule a quantidade de carga adquirida. Ou a carga já, né? Calcule a carga adquirida. Pô, pensa bem, cara. Para calcular a quantidade de carga é só pegar o número de partículas em excesso. O cara estava neutro. O que é estar neutro? Número de prótons igual ao número de elétrons. Se ele perdeu aquela quantidade de elétrons, é porque ele ficou com aquela quantidade de prótons em excesso. Aceitável? Então, número de partículas em excesso. E qual é a carga elementar mesmo? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mais ou menos.
negativo, né? Mas ele perdeu elétron, ele ficou com excesso de próton. Como é que se multiplica essa encrenca aí? Número normal multiplica número normal, potência de 10 multiplica potência de 10. 4 vezes 1,6, tu vai ali no teu cantinho, faz a multiplicação bem feliz, bota a vírgula, lógico, né? Número normal multiplica com número normal, potência de 10 multiplica potência de 10. Multiplicação de potência de mesma base, a gente mantém a base, obrigado, e soma os expoentes. Mais com menos é menos, né? 17 menos 19, menos 2. 10 na menos 2. E aí essa vírgulazinha eu posso dar 2 pulos para a esquerda, se eu preferir, né? Se eu não quiser deixar em notação científica. Estava aqui? Tá aqui. O senhor deu pouquinho a carga, né, professor? Não é pouquinho não, cara. Já dá uma bela arrepiada se tu encostar no corpo com aquela carga ali. 1 coulomb é uma carga que poderia assassinar uma pessoa, tá? 1 coulomb, botei 1 coulomb nessa carreta, chega alguém perto, um raio vai disparar, pode fulminar a pessoa. 1 coulomb isolado é muita carga, certo? Por isso que a gente vai usar microcoulomb, milicoulomb, esse prefixo aqui então é o micro e significa 10 na menos 6. Esse prefixo grego aqui é o mili e significa 10 na menos 3. Nano, 10 na menos 9. Para começo de conversa tá bom esses aí. Depois eu falo um pouquinho mais sobre prefixos. Nas outras turmas eu ainda não comentei isso, isso foi no primeiro. Então, ó, micro, só comentei micro para os outros. Show de bola. Nada demais, né, cara? Foi tranquilinho ali. Outro exemplo, então, exemplo um pouquinho diferente. Exemplo 2. Um corpo possui carga de 3,2 vezes 10 na menos 5 coulombs. Determine o número de partículas em excesso e o tipo de partícula. Vamos botar um menos aqui então para ficar diferente da outra. Um corpo possui carga de menos 3,2 vezes 10 na menos 5 coulombs. Determine o número de partículas em excesso e o tipo de partícula. Pô, cara, a fórmula continua sendo a mesma ideia de antes. Quantidade de carga é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Se o cara me disse que o cara tem menos 3,2 vezes 10 na menos 5 coulombs de carga, eu boto na quantidade de carga. Se o amigo está me perguntando o número de partículas em excesso, é o N que vai ficar. Só o fato de ver que a carga do cara é negativa, eu já sei que é excesso de elétron. E por ser excesso de elétron, eu vou usar a carga do elétron. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Eu não sei como é que te ensinaram a isolar essa letrinha aí, mas quando me ensinaram, mentiram para mim. Falaram que... É meu sinal isso? Isso é um absurdo, não vou. Tá multiplicando, passa... dividindo, foi assim que me mentiram. Depois a gente desfaz essa mentira e aprende matemática de verdade, tá? Por enquanto vocês podem continuar com essa mentirinha, tá? Multiplicando, passa dividindo. Aí, detalhe, hein? Se tu me achar um livro que fala isso, tu me traz que vai ser o primeiro da história. Era um livro de matemática que fala, tá? Multiplicando, passa dividindo. Porque tu sabe, né, cara? Isso aí vai dar um monte de rolo na nossa mente depois. Depois eu te explico qual é a verdade por trás disso, tá? Menos com menos na divisão é mais. 3,2 dividido por 1,6 dá 2, né? E como é que é a divisão de potência de mesma base? Se na multiplicação somava, na divisão subtrai os expoentes, não é? Mantém a base, subtrai os expoentes. Menos com menos, mais, né? Menos 5 mais 19 dá 14, ó. Acho que eu acabei de fazer um exemplo igual. Geralmente quando eu dou aula, eu procuro fazer exemplos diferentes em cada turma. E quando eu recomendo do vídeo, eu recomendo que a galera assista o vídeo, quando está com dúvida, assista o vídeo da outra turma. Por quê? Porque se tu vai assistir aquela mesma aula, talvez a mesma fala não te ajude.
ajude a entender o que eu queria, entendeu? E como as aulas nunca são iguais, numa turma e na outra a fala sai um pouquinho diferente, o exemplo sai um pouquinho diferente, às vezes vale mais a pena para o aluno assistir a aula de outra turma com o mesmo conteúdo. Pode ser mais enriquecedor. 2 vezes 10 na 14 elétrons. 2 vezes 10 na 14 elétrons. É a resposta desse segundo exemplo. Que pena que acabou rápido, né, cara? Tem que me reacostumar. Eu dava aula de 50 minutos, fazia tempo que eu não trabalhava com aula de 40. Mas foi bom, já deu para começar a brincadeira. Hoje nós vamos se encontrar de novo, não vamos? Pelo amor de Deus, eu preciso. Aí, fechou. Hoje nós vamos se ver de novo. E aí a gente continua a partir daí. Eu vou querer falar o que mais ainda? Eu vou querer falar da lei de Coulomb ainda. Eu quero ir até a lei de Coulomb, porque aí já foi muita matéria. Falar de corpos isolantes e condutores, processo de eletrização e lei de Coulomb. Se eu conseguir fazer isso, aí eu vou estar na mesma situação em que eu parei nas outras turmas. Vou te passar uma tarefa boa já para poder usar final de semana para fazer a tarefa. Semana que vem a gente vai corrigir essas tarefas, tirar as dúvidas e só depois disso avançar. E se a gente fizer isso até o final do ano, cara, nós vamos dar muito trabalho para a concorrência, pode ter certeza. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, foi um grande prazer, daqui a pouco estamos juntos de novo. Vamos que vamos, uma bela tarde para aprender física.